A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre veres. Meu querido Senhor, minha querida irmã, estamos aqui para mais um vídeo, não é? De catequese bíblica, dentro do programa Falando de Bíblia. Muito bem. Que está abordando muitas coisas, tirando muitas dúvidas, né? Nosso irmão André aí que disse, irmão, graças aos seus vídeos me tornei apologeta, hoje defendo a Santa Igreja, olha aí. Louvado seja Deus, né? Os frutos aparecendo. Aqui nós estamos defendendo com a verdade, nós não estamos aqui perseguindo e nem injustamente, digamos assim, perseguição, não sei o que. Não, nós estamos aqui falando os fatos reais, abordando a realidade, né, daquele que um dia foi nosso e tiraram, né? Era nosso e separaram. O homem não tem direito de fazer isso. O homem, quem é o homem para fundar a igreja? Ele não é ninguém. Ele não tem o direito de pegar a igreja de Jesus Cristo, cortar a pedra no meio, né? E desertar, apostatar, como fez o protestantismo. Muito bem, meu querido, mas hoje estou aqui com essas filas de Bíblias, tem mais Bíblia para chegar. Eu não sei se quando esse vídeo for para o ar, se a Bíblia já tem chegado, provavelmente, mas está a caminho, né? Eu tenho aqui a Bíblia Protestante Linguagem de Hoje, a Bíblia Protestante Século XXI de Almeida, que não está tão adulterada, e está para chegar a Bíblia Protestante, já comprei, está para chegar a Bíblia Protestante Ferreira de Almeida atualizada. Meus irmãos, essa está adulterada, bem adulterada. E depois vamos ver se a gente consegue aí, né, a tradução das testemunhas de nada. Muito bem, hoje nós vamos ver, meu queridíssimo, minha queridíssima, algo muito importante na Sagrada Escritura, em todas essas Bíblias. Por que eu estou trazendo nesse quadro, abordando muito de Bíblia? Por isso o nome do quadro, né? Falando de Bíblia. Para que você possa perceber qual é a melhor tradução para você fazer seus estudos, para você adquirir. É por isso que nós abordamos e trazemos, né, dentro desse quadro. Você vai ver aqui essas várias traduções, 3, 6, essas 8 traduções que eu tenho aqui. Estou com 8 traduções aqui. E você vai ver. Nós vamos ver hoje uma passagem que refere-se à salvação do cristão. Que sem ela não tem como se salvar. Mas nós vamos ver quais traduções da Sagrada Escritura está, no original, ou pelo menos a mais próxima do original. E nós vamos começar com ela, né? Sempre que eu recomendo ela, ou talvez nós vamos deixá-la por último. Vamos deixar ela por último. Eu estou falando aqui da Ave Maria. Vamos deixar ela por último, você vai ver só. Vamos para a Bíblia do Peregrino, não é? Hebreus, vamos ver aqui, nessa passagem que fala da salvação do cristão através do sacrifício do sangue de Cristo. É no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, versículo 19, 2 versículos, que nós vamos abordar com vocês, para que vocês percebam qual é a melhor tradução para seus estudos. Eu estou aqui, vamos ver agora aqui na Bíblia do Peregrino. Vamos lá. 10, a partir do versículo 19. Pelo sangue de Jesus, irmãos, temos livre acesso ao santuário. A maioria que traz o contexto grego vai estar assim, mas não é uma boa tradução, não é? Nós temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, Aqui diz apenas um santuário. E se você não for estudado e não tiver o conhecimento, para você estudar esses 2 versículos nessa tradução, você vai se embananar todo, não é? Por quê? Porque temos amplas confiança de poder entrar no santuário. Que santuário é isso? A eternidade, a salvação eterna. Porque aqui está falando do sacrifício da carne e do sangue de Cristo.
do acesso à salvação eterna, que Jesus disse em João 6:54, que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Então esse versículo, nessas outras traduções, vejam como está. Outra vez, não vai aparecer na tela porque são várias traduções, então não vai aparecer na tela para você. Então, papel e caneta na mão. Pelo sangue de Jesus, irmãos, temos livre acesso ao santuário. Só isso. Veja, é simples, bem simples, mas pouco esclarecedor. Se você não tem o conhecimento, repito, você não vai saber que santuário é esse. Está falando no santuário eterno, está falando que se fala um santuário eterno, está arremetendo-se ao santuário eterno de João 6:54. Repito, quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então o santuário eterno é o quê? A vida eterna. Como vou deixar por último para você ver na tradução da Bíblia da Ave Maria. Então, logo, meu querido esse irmão, não é uma boa tradução. Logo vem o versículo 20. Pelo caminho novo e vivo que inaugurou para nós através da cortina, ou seja, do seu corpo. Através da cortina. Era o véu, não é? O véu que separava o santo dos santos do povo. O santo dos santos era separado. Quem entrava lá, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer um sacrifício diante do santo dos santos pelos seus pecados e os pecados do próprio povo. Por isso a doutrina e o mandamento da igreja diz que o católico deve confessar pelo menos uma vez por ano, porque era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava diante dos santos para ali oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Tinha um véu que separava do povo, o santo dos santos do povo, uma imensa cortina, como aqui está dizendo. Mas não está tão abrangente, com tanta nitidez, como está na tradução da Bíblia da Ave Maria. Então, nós estamos vendo que esses dois versos na Bíblia do Peregrino não é boa. Mas isso impede de você usar essa Bíblia para seus estudos, já que o rodapé dela é excelente, os seus estudos? Não. Nós não estamos aqui reprovando Bíblias católicas. Presta atenção para não interpretar mal as minhas palavras. A minha colocação, nós estamos vendo aqui, em alguns versos, qual a Bíblia mais adequada para seus estudos. Nós não estamos aqui reprovando Bíblia. Estamos dizendo aqui, não, olha, a igreja errou aqui, não. Quem sou eu? Um Zé Ninguém para dizer isso? Não. Longe disso. Nós estamos vendo qual Bíblia é melhor, esclarece a vida eterna, o caminho santo para a sua vida, para mim e para a tua vida. Muito bem, nós vimos aqui a Bíblia, não é? Do Peregrino. E logo, meu querido esse irmão, deixa eu colocar mais aqui para frente um pouco, nós vamos começar daquela Bíblia ali. Nós vamos começar da Bíblia linguagem de hoje protestante. Vamos ver. Tem Bíblia que ainda tem um sentidozinho nessa. Se você conhece, né? O rodapé vai te ajudar muito. Vamos ver nessa Bíblia aqui adulterada. A Bíblia adulterada. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Completamente adulterado. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu ia trazer esse versículo, que eu estou trazendo vários, não é? Sobre adulterações na Bíblia linguagem de hoje, protestante. E eu ia trazer esse versículo para mostrar para vocês como está adulterado. Olha o tamanho da adulteração. Todo o sentido cortado pela raiz, meus irmãos. Todo o sentido bíblico nessa tradução protestante está completamente adulterado. Não se usa aqui o termo cruz de Cristo e nem morte. Usa-se o termo no original, quer grego, aramaico, hebraico e latim, o sangue. Se usa o termo sangue. Eles adulteraram o termo sangue de Jesus para, presta atenção, para morte de Jesus na cruz. Olha tamanha, não é? Tamanha insensatez, tamanha, eu não sei nem como colocar.
eu acho que, aqui, no meu parecer, que o termo adulteração ainda é pouco. Pedro fala ainda dando um sobrenome para essas adulterações, distorções. Já estão condenados. E isso fizeram para a sua própria condenação. Teve um irmão que disse assim, irmão, ele não tem como adulterar a patrística porque muitos ex-protestantes que hoje são católicos se converteram pela patrística. Meus irmãos, eu acho que alguns de vocês me interpretaram errado quando eu falei nessa questão. Aqui nós estamos vendo Bíblias não adulteradas, no caso da Ave Maria, e nós estamos vendo aqui Bíblia adulterada. Quando eu disse que eles adulteraram o livro da patrística, eu não estou dizendo, me referindo aos livros vendidos pela igreja da patrística. Quando eles adulteraram, como as suas Bíblias aqui, ó. Eles adulteraram a Bíblia. Você compra uma Bíblia católica da Ave Maria, ela vai estar adulterada pelo protestantismo? Não, né? Do mesmo jeito é a patrística. Então, os livros da patrística vendidos por eles, como as Bíblias vendidas por eles, estão adulteradas. Então, os livros da patrística vendidos por eles estão adulterados. Eu não me referi aqui aos livros da patrística vendidos pela igreja. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando, não é, dos livros da patrística que eles adulteraram e que estão vendendo pelo preço da metade dos originais. Não é? Vendido nas editoras, nas lojas protestantes. É até outra capa de outra cor. A gente conhecemos sempre os livros da patrística, sempre com a capinha verde. A deles, você já vê logo que é outra cor a capa. Nem verde não é. Então, vamos ter cuidado para não interpretar mal as minhas palavras, pelo amor de Deus, porque eu não tenho todo tempo de estar explicando cada palavra que falo. As palavras vão saindo, né? E já dizia meu santo avô, meia palavra para um bom entendedor basta. Então veja como está adulterado. Vamos ver o verso 20. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Bem, o versículo 20 está mais ou menos, mas o versículo 19 está completamente adulterado, 100% adulterado na linguagem de hoje protestante vendida pelas paulinas. Só rapeiramente uma enrolação e uma mentira entre os católicos. Bíblia da tradução da CNBB, vamos ver? Vamos lá. Tradução da CNBB. Essa é a mais antiga de todas, né? Essa foi a Bíblia que o padre Jurandir, né, nos deu de presente, recém-saído do protestantismo. A gente foi confessar pela primeira vez, pediu a Bíblia católica e ele nos deu essa Bíblia da CNBB que tem então usada lá para os pastorais, para as catequeses. Vamos lá. Nessa tradução da CNBB. Capítulo 10 de Hebreus, verso 19. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse versículo 19 está igual à tradução do Peregrino. Igual. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário. Era para ter eterno. Para que nós pudéssemos entender que aqui está se referindo àquilo que Jesus disse: quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então, para designar vida eterna, era para estar a frase, né, a palavra, como a Bíblia da Ave Maria. Santuário eterno, mas apenas santuário. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário, vírgula, pelo sangue de Jesus. Porque no versículo 19 fala no sangue, no versículo 20 fala na carne. Não é? No entanto, o escritor da Epístola dos Hebreus entendeu e aceitou muito bem a pregação de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Percebam que ele está explicando esse versículo pregado pelo mestre. É a palavra de vida eterna que está saindo de sua boca. Não é? Na sinagoga de Cafarnaum. Então, santuário eterno, se tivesse o termo eterno, aqui não está adulterado na Bíblia CNBB e nem na Bíblia do Peregrino. No entanto, faltou uma frase. Eterno, santuário eterno.
Versículo 20. Pelo um caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós passarmos através da cortina. Quer dizer, através da sua humanidade. Não tá boa. Eu já vi aqui o próprio, se eu não estou enganado aqui, o Monsenhor Jonas numa pregação nos anos já entrando para os anos 2000, onde ele dizia que não é uma boa porque substituíram o termo carne, o corpo, por humanidade, né? Humanidade na Bíblia da CNBB. E eu me recordo muito bem que, se eu não estou enganado aqui, foi ele falando sobre essa questão, que tiraram o termo corpo e colocaram humanidade. Então, o versículo 20 da tradução da CNBB não tá bom. Não chega a ser uma adulteração escabrosa, escandalosa, não é? Mas se não tiver conhecimento, não vai entender de nada. Então, estamos vendo aqui que não é uma boa tradução, pelo menos nesses dois versículos, para indicar a salvação, nossa salvação, a salvação do cristão, na tradução da Bíblia da CNBB. Então, tire suas próprias conclusões. Eu vou pegar aqui agora uma Bíblia, que é a minha terceira Bíblia de cabeceira. A Bíblia de Aparecida. Primeira, Ave Maria. Segunda, a Mensagem de Deus. E a terceira, quando eu vou fazer algum estudo, eu recorro a essas três traduções. Não é? São muito boas essas três traduções. É a Ave Maria, Bíblia de Aparecida e a Mensagem de Deus. A Bíblia de Aparecida, creio eu, que também pode ser que esteja modificada aqui, não sei, vamos ver. Mas ela é muito boa, ela é difícil você encontrar uma adulteração nela, um desregramento. Vamos ver. Pode ser que tenha, não sei. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Vamos lá. Tendo, portanto, irmãos, a segurança exigida para o acesso ao santuário por meio do sangue de Jesus, por este caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós através do véu, isto é, de sua carne. Muito bom o versículo 20. Por isso, nós temos acesso. Também deixa a desejar na questão do santuário eterno. Veja, meus irmãos, essas traduções deixa a desejar na questão do santuário eterno. O termo eterno foi engolido, foi esquecido, foi escanteado. Por que o santuário eterno, meus irmãos? Porque é a vida eterna, está se referindo à vida eterna. Está se referindo a Jerusalém Celeste. Então nós não podemos aqui, né, deixar de frisar algo interessante, porque a carne e o sangue de Jesus é alimento de vida eterna. Então, quando nós pegamos isso aqui para fazermos um estudo, nós vamos entender que é o santuário terreno. E não está se referindo ao santuário terreno, está se referindo ao santuário eterno, à vida eterna. Então, o versículo 19 também deixa a desejar. O versículo 20, por sinal, muito bom. Então, nós já vimos aqui também da tradução do Peregrino. E agora vamos ver na tradução da Bíblia de Jerusalém. Vamos lá. Bíblia de Jerusalém. Na tradução da Bíblia de Jerusalém está assim. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Quem bebe meu sangue tem a vida eterna, né? Mas outra vez, a questão do santuário eterno, a Bíblia de Jerusalém também, semelhante às outras, né? Nós vimos aqui que essas Bíblias estão semelhantes até agora. Pelo menos no versículo 19, que está se referindo de entrar apenas no santuário. Aparentemente no santuário comum. Vamos entrar no santuário de Cristo, ou entrar na igreja de Cristo, fazer parte da igreja de Cristo. E para fazer parte da igreja de Cristo, para sermos verdadeiros católicos, tem que ser através do quê? Da Eucaristia. Onde nós fazemos parte da igreja de Cristo, tornamos sua família seus membros através do batismo.
Então nós não podemos ver, e o que apresenta essas traduções que vocês viram até agora, apenas isso. Vamos fazer parte da verdadeira igreja através da carne do sangue de Cristo. Não é assim. Não é uma boa interpretação. Se nós, sem conhecimento, lermos esses versos, vai dar a entender isso. Não é? E então, onde é que fica? 1 Coríntios 12, 13. Nos tornamos membros do seu corpo através do batismo. Ou seja, somos verdadeiros católicos através do batismo. Já fazemos parte, já somos membros da Igreja de Cristo. Então, a Eucaristia faz ser um bom católico? Faz. Andar com a vida eterna dentro dele. A garantia da salvação. Não é? Porque o maior de todos os sacramentos, que é a Eucaristia, é o sacramento que dá ao cristão verdadeiramente, né, é o seu ingresso, vamos dizer assim, a sua passagem verdadeira para a eternidade, para a salvação eterna, para a vida eterna, não é? Para o céu, digamos assim. Então, quando nós pegamos essas traduções, não vai dar a entender isso, vai mostrar como se fosse apenas um santuário terreno. Versículo 20. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade, do jeito da CNBB. Também não tá bom. Não tá boa. E eu vou deixar por último, aqui por penúltimo, aliás, a Bíblia da Mensagem de Deus. Vamos ver aqui agora, na pastoral. Meus irmãos, eu vou trazer uns estudos dessa Bíblia pastoral também, viu? Eu vou trazer dessa Bíblia pastoral, lendo aqui os estudos, o rodapé, mostrando o tamanho das adulterações, aliás, das deturpações, né? Seus ensinamentos, os rodapés aqui, o rodapé dessa Bíblia, foi todo ele ensinado pela teologia da libertação, são ensinamentos marxistas, né? Você já sabe que o padre Paulo Ricardo já denunciou dessa Bíblia, né? Não aconselho ninguém a comprar essa Bíblia pastoral. Também não tem uma tradução tão boa, não, como se fala. Eu não gosto dessa tradução da Bíblia da pastoral, né? Particularmente falando, não sei você. Vamos lá. Vamos ver aqui. Capítulo 10, versículo 19. Da Epístola aos Hebreus. Irmãos, com toda a segurança podemos entrar no santuário por meio do sangue de Jesus. Semelhante às outras. Podemos entrar no santuário, apenas um santuário comum, como fosse um santuário terreno. Aqui está essa claridão por causa do sol. O sol entra aqui pela janela, eu não posso fechar porque fica escuro e vocês não me veem. Então por isso que eu estou um pouco hoje de lado aqui. São Miguel sempre fica aqui, ó. São Miguel na minha cabeça. Hoje estou aqui um pouco do lado, por causa desse clarão aqui, né? Mas veja, outra vez vai arremeter-se a um santuário comum para os seus leitores, né? Para os leitores. Felizmente, versículo 20. Ele inaugurou para nós esse caminho novo e vivo, através da cortina, isto é, da sua própria carne. Versículo semelhante ao versículo da Aparecida. Versículo 20, semelhante da Aparecida. Não é? Então, tá aí, pastoral. E vamos ver agora a mensagem de Deus. Bíblia da Mensagem de Deus. Bíblia da Edições Loyola. Minha segunda Bíblia. Dissesse assim, irmão, você vai ter que tirar a Ave Maria do seu gibi. Não é dos seus ensinamentos, né, do seu ministério de pregação, de catequética. Aí eu passaria a usar a Mensagem de Deus. A Mensagem de Deus complementando pela de Aparecida, mas eu também usaria a Bíblia de Aparecida em vários, né, em várias catequeses. Vamos lá, vamos para a tradução para o capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Versículo 19. Assim, pois, irmãos, temos plena liberdade de entrar no santuário, graças ao sangue de Jesus. Está melhor do que as outras? Apesar que vai trazer a imagem de um santuário comum, de um santuário terreno.
graças ao sangue de Jesus. Versículo 20, vamos lá. Ele inaugurou um caminho novo e vivo através da cortina, isto é, do seu próprio corpo. Aqui está. Até agora, meus irmãos, de todas essas traduções que nós vimos, que nós estamos aqui acompanhando, a mensagem de Deus, você viu, tem suas próprias conclusões, ela está à frente de todas as outras que até agora vimos. Está à frente, não é? Dessas outras traduções. Nós não vamos nem contar aqui a protestante, que a protestante está completamente adulterado. Mas da CNBB, de Aparecida, do Peregrino, de Jerusalém, a Pastoral, até agora a melhorzinha. Não é? A melhorzinha é a mensagem de Deus. É isso que eu digo para vocês. É isso que eu falo para vocês. Tem que conhecer, tem que estudar. O católico, com todo respeito, e você que conhece, vai me dar agora a razão do que eu vou falar. Católico é muito preguiçoso para estudar. Aí depois só sabe reclamar. É que nós não temos, nós poderíamos ter grandes catequeses, grandes catequistas, nós deveríamos ser isso e aquilo. Você acha que os padres vão se interessar? Nós sabemos que o Papa Francisco, homem de Deus, o Santo Padre o Papa, ele escreveu um documento obrigando todas as paróquias a ter estudo bíblico. Todas as paróquias a ter. É obrigação, foram obrigadas as paróquias a ter estudo bíblico. Né? E louvado seja Deus que a maioria das paróquias seguem nessa linha, tem um estudo bíblico. Mas por que em algumas paróquias os padres não se interessam a dar curso bíblico ou colocar alguém para dar um curso bíblico? Porque os católicos não querem. Católicos preguiçosos. Aí depois fica reclamando, nós não temos conhecimento, vamos para as heresias porque não teve ninguém que desse uma catequese. Tu foi falar com o padre, reuniu-se ali 4, 5, 6, 7, foram falar com o padre. Padre, nós estamos sedentos, nós queremos catequese bíblica, queremos estudo bíblico. Hã? Ah, na minha paróquia não tem. Você já se reuniu com 4, 5, 6, já foi falar com o padre? Nós sabemos que uma grande maioria de padres não sabe da catequese bíblica. Essa é uma realidade. Aqui no Nordeste, né? A escassez é feia. Mas ele vai designar alguém que esteja à altura, e com certeza tem, para que possa dar essas catequeses, esse estudo bíblico. Meus irmãos, meu povo se perde por falta de conhecimento. O Senhor já falava pela boca de Oséias. E eu vejo que os católicos, a maioria deles, não tem o conhecimento dos sacramentos. Não conhecem os sacramentos. Eu acho que deveria haver nas paróquias um curso bíblico em cima disso, dos sacramentos. As pessoas só vão para as doutrinas porque não conhecem os sacramentos. Se elas conhecessem a fundo os sacramentos, elas não iam para as doutrinas das filhas de Lutero. As filhas de Lutero, sabe por quê? Porque nas filhas de Lutero não tem os sacramentos. Especialmente o de vida eterna, que nós estamos vendo aqui nas várias traduções. Nós vamos poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus, pelo um caminho novo e vivo que ele abriu para nós, através do véu, isto é, o caminho de sua carne. Ou seja, cumprindo-se o que Jesus disse, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Vou ressuscitá-lo no último dia. Não é? Eu dou aula nos sábados, infelizmente nós estamos sem essas aulas, porque é por chamada de vídeo pelo WhatsApp, porque a internet daqui não funciona. A nossa internet é fraca. Nem sequer uma chamada de vídeo você consegue fazer para fazer um estudo bíblico com os meninos. Então eu estou dando essas catequeses sobre os sacramentos a eles. E tem deles que nunca ouviram falar em sacramentos. Né? Tem deles que eu pergunto, vocês sabem quantos sacramentos são? Não. Me diga o menu, não sei. Nem sequer sabe que o batismo é um sacramento. Então, veja que o nosso povo, eles estão sedentos, alguns, mas não correm atrás. Eles estão sedentos,
mas não tem coragem, a disponibilidade de falar com o padre. O padre não é adivinho, meu irmão. Na minha paróquia não tem um curso bíblico. Por que será que não tem um curso bíblico? Ah, aquele padre nem se interessa a dar o curso bíblico. Ei, peraí. Vai dar curso bíblico para quem? Para as paredes? Para os bancos da igreja? Hã? Meus irmãos, diria meu santo avô, uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos nos reunir, meus irmãos. Nós precisamos ser pessoas de têmpera. O que é pessoas de têmpera? Capítulo 5, versículo 22, nas obras dos frutos do Espírito, de Gálatas. Está dizendo que ali tem que ter pessoas de têmpera. O que é pessoas de têmpera? Decididas. Pessoas decididas que vão, não é, arregaçar as mangas e dizer: vamos para a luta, vamos colocar a mão na massa, vamos correr atrás. Nós estamos no tempo, meus irmãos, nós estamos no tempo, o tempo dos sedentos, e louvado seja Deus por isso. O tempo em que as pessoas estão com fome e sede da doutrina. Olha, nós vemos aí no sul do nosso país, no sul, centro-oeste, sudeste, não é? Protestante voltando de carrada para a igreja católica. E nós vemos aqui no Nordeste católico indo de carrada para as igrejas protestantes, para as filhas de Lutero, para as seitas de demônios. Por quê? Por falta. O que eu vejo muito também, pessoas têm medo do padre, né? Eu não sei por que as pessoas têm medo do padre. Tem medo do padre, como se o padre fosse um bandido, um assaltante, um perigoso, não é? As pessoas fogem com medo do padre. Que situação, meus irmãos, nós vivemos. O caos. Eu estou falando aqui para você que é inscrito no meu canal, que acompanha esse apostolado aqui do Nordeste. Do Nordeste. Que escassez, meus irmãos. Olha a fome. As maiorias das pessoas que procuram para fazer pergunta são nordestinas. E perguntam: meu irmão, por que os padres não dão curso bíblico? Por que nós só viemos conhecer a doutrina da igreja através dos leigos? Louvado seja Deus. Pelo Conselho Vaticano II, dá essa graça aos leigos de falar abertamente da doutrina da igreja, poder ensinar, catequizar. Primeiro, convenhamos que há padres, um grande número, que não estão nem aí interessados. Veja nas próprias homilias que não falam dos sacramentos. Isso é uma realidade. Olha para as homilias, me refiro ao Nordeste. Não são todos, mas temos um bom número. E até cleros completos que não falam dos sacramentos. Às vezes cai o evangelho falando da Eucaristia, de João 6, e assim como essa pastoral aqui está adulterado sobre a Eucaristia, vai falar em fraternidade, em obra de caridade, no pão de cada dia, traduzindo um texto de salvação para algo comum, como algo material, o pão de cada dia, transformando o pão de vida eterna num pão comum. Como essas Bíblias vocês viram, que transformaram, quando tiraram eterno, a palavra eterno, o termo eterno, ficou apenas santuário, um santuário comum. Então isso é adulteração. Porque você vai entender que é um santuário comum, e no entanto não é um santuário comum. Quer ver que não é um santuário comum? Se você tiver a Bíblia da Ave Maria, por gentileza, pegue o que eu vou pegar agora. Capítulo 10. Vai aí na Bíblia da Ave Maria, você vai entender perfeitamente o que Jesus falou. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna e vão ressuscitar no último dia. Vamos lá. Olha só, na Bíblia da Ave Maria, que maravilhoso. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno. Veja aí, santuário eterno. As outras vocês viram que não apareceu o termo eterno, apenas santuário. Continua.
Santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Então nós vamos entrar na vida eterna como Jesus citou em João 6,54. Na Ave Maria está com nitidez, tá bem claro para nós. Nós vamos entrar na eternidade, na salvação eterna, porque santuário eterno aqui, quando você pega essa Bíblia, que você colocou seu olho aqui, que você lê esse versículo, para aí, santuário eterno, já vai lembrar do quê? Vida eterna. Vida eterna. Então não é um santuário comum. Na tradução da Bíblia da Ave Maria, é um santuário eterno. Então, se é santuário eterno, está referindo-se à vida eterna, à salvação eterna. Não é? É show a Bíblia da Ave Maria. A Bíblia da Ave Maria dá dilapada em todas as outras, né? A Bíblia da Ave Maria é nota 1000, meus irmãos. As outras são nota 10. A Ave Maria é nota 1000. Versículo 20. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho do seu próprio corpo. Pacata, aqui está. Tem um caminho novo para nós entrarmos no santuário eterno. Primeiro, o versículo 19 diz: no santuário eterno pelo sangue de Jesus. É um caminho novo e vivo que rompeu o véu. Não é? Vivo. Que rompeu o véu, isto é, o caminho do seu próprio corpo. Diz que é o caminho do corpo de Cristo. Então veja, o caminho para entrar no santuário eterno, ele explicando verdadeiramente João 6,54. Tá ou não está explicado? Tem ou não tem nitidez? Então, meu querido Simão, quando eu trago aqui as traduções que eu conheço, trago com razão e com provas bíblicas. El gato es blanco. En mis manos tengo los pelos. O gato é branco e em minhas mãos tenho os pelos. E vou mostrar. E estou mostrando. Diz o meu professor de Bíblia, o padre Luiz Toro. Então, meus irmãos, vocês estão vendo qual é a melhor tradução para os seus estudos. A Bíblia da Ave Maria. É claro que é raro, mas tem algum versículo na de Aparecida e na Mensagem de Deus que está mais melhor. Não são todos. 3, 4 versículos, preste atenção. Que está melhor do que na Ave Maria. Mais explicado, vamos dizer assim. Não é? Acabei esquecendo aqui. Por exemplo, o capítulo 28, versículo 19, que eu não vou pegar agora. Na Bíblia da Ave Maria, de São Mateus, quando Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia da Ave Maria não é bom para estudo. Para estudo. Por quê? Por que não é bom? Veja que eu estou usando para estudos. Eu usei o termo para estudos. Porque na Bíblia da Ave Maria diz assim, você entende assim quando você lê, né? Ide por todo o mundo e ensinai-as a todas as nações. Então o que é que você vai entender? Que primeiro as nações têm que ser ensinadas para poder ser batizadas. Claro que está se referindo ao estudo, a catequese, a aula do batismo, que os pais vão com os padrinhos antes de batizar a criança. Se nós formos por esta linha, como se é hoje na Santa Mãe Igreja, então nós vamos entender. Mas se é para um debate bíblico com protestante, não é bom o verso da Ave Maria. Em questão de batiza criança ou batiza só para adulto, como diz as heresias. Então não é muito bom para um debate bíblico com a Bíblia da Ave Maria. Agora, se nós pegarmos na Bíblia do Peregrino, ela vai ganhar de todas esse verso aqui. Porque diz: façam discípulos de todas as nações, batizando-os e consagrando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja só. Então, outras vai dizer: façam discípulos. De que maneira? Batizando-os. Então, só vão ser discípulos de Jesus através do quê? Do santo batismo. Olha só. Vamos ver aqui nessa tradução.
Eu disse que não ia pegar, né? Mas já peguei. Vamos lá. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Também está do jeito da Ave Maria. Mas nós temos traduções aqui que não aparece primeiro ensinai-as, mas diz assim: fazei discípulo de todas as nações. Não aparece o termo ensinai-as primeiro. Dá a impressão que você tem que ensinar primeiro para depois batizar elas. Claro que está se referindo a adultos. Quando Jesus disse vai para todas as nações está englobado crianças, jovens, adultos, anciãos. Não é? Está englobado tudo isso. Então, quando nós reparamos, deixa eu ver a segunda Bíblia que eu uso. Como é que está? Vamos lá. Lucas, Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Ide então e fazei de todos os povos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, ó. Eu fui direto da Aparecida, que eu estava com esse versículo na cabeça, achando que era da Aparecida, mas não é. É na segunda Bíblia que eu uso, a mensagem de Deus. Então veja como está perfeito, né? Na tradução da Bíblia, da mensagem de Deus. Olha aqui, ó. E ide então, fazei de todos os povos discípulos. De que maneira? Fazer de todos os povos, todas as nações. Aqui está a universalidade. Então, abrange-se o termo católica, a universalidade da igreja, dessa fé, né? Pelo sacramento do batismo. Olha aí. Como fazer discípulo? Através do batismo, de todos os povos. Então engloba também crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, né? É das criancinhas de peito que tiram o louvor. Não os impeçais. Então, quando a gente impede de uma criança ser batizada, nós estamos impedindo da criança ir até Jesus. Hoje a criança só pode ir até Jesus através do batismo. Então, quando se proíbe o batismo para as crianças, estão impedindo delas ir a Jesus. Então, são aqueles fariseus que não queriam que as crianças fossem a Jesus. Então, meus irmãos, ide então, fazei de todos os povos, a catolicidade, discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos mandei, inclusive os sacramentos. Os 7, que é a palavra de vida eterna, não guardado pelas filhas de Lutero. Então, logo nós vemos, não é, perfeitamente como está o ensinamento da Bíblia, da mensagem de Deus. A Bíblia da mensagem de Deus, a melhor Bíblia para se falar do sacramento da confissão. Melhor tradução em português até agora. Eu procurei outras versões, torno, que nem eu já pedi em outro vídeo. Peço para você, se você conhece alguma tradução, me dê um nome por caridade católica para que eu possa adquirir. Olha, Bíblia Católica, editora não sei o que, Bíblia Católica, não é? Porque eu só conheço essas até agora. Se tem mais alguma versão católica, alguém me falou que existe uma Bíblia Católica da editora Vozes. Eu já procurei essa Bíblia e não encontrei. Edições Paulina não existe mais. Tem uma Bíblia antiga chamada Boa Cimento, também não existe mais. Então, se existe alguma que está no nosso presente na atualidade, que eu não conheço, pouco circulada e conhecida entre o catolicismo, como essas aqui são mais conhecidas, então alguém me passa aí nos comentários para que eu possa tentar, não é, comprar outra versão católica que não seja dessas que eu tenho aqui. Amém? Muito bem. Trazendo mais um versículo sobre essas Sagradas Escrituras. No outro texto lá nós vimos que foi a Ave Maria Antiga, que falava no termo espírita, né? A Ave Maria Antiga, a mensagem Aparecida e a mensagem de Deus. Foram essas 3 Bíblias que estavam, porque elas trazem evocação dos mortos e evocação dos espíritos. Então, que é o quê? Cabe o termo espiritismo. Muito bem. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre veríssimo.